Muito risco, pouco água. Meu nome é Daniel Zuckerman e esse podcast leva esta frase, esse mantra que foi criado por ele, Tio Rico. Hello, Tio Rico. Tudo bem, Zuki? Prazer em próspera. Hoje, como a gente sempre tem feito, é uma pessoa especial que a gente vai conversar. Eu tenho um apreço na física, na jurídica, onde é que você tiver que pensar. O nosso grande convidado é o Cláudio Galeazzi. Claudinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, tio Zuckerman. É uma honra estar aqui nesse teu podcast e vamos ver como é que desenvolve isso. Claudinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, início de 2020 até hoje, como é que você passou esse período pandêmico, que foi atípico para todo mundo, desde os jovens até os mais velhos? É verdade. Como é que você passou esse período aí em casa, viajando? Óbvio que não. Não, eu passei a maior parte do tempo em casa, fazendo uma quarentena e repensando muito a vida e as coisas, a economia, a empresa. Foi um bom momento para você rever tudo e já programar um futuro, né? Que nós não sabemos ainda quando termina essa pandemia, para o que nós estamos indo. Eu sou muito pessimista, na verdade. Olha, eu escutei os lives do Xavier, da XP, né? Da SPX, perdão, e o Stuhlberger, né? E eles se mostraram otimistas. Eu realmente não sei aonde eu vejo esse otimismo. Mas fica tranquilo que os pessimistas, a gente fica seduzido por eles, porque eles têm uma sensibilidade para jogar a real, é o que a gente faz aqui. Eu vou pedir licença e eu vou fazer... Muita gente, obviamente, conhece o mercado, da sua história, né, profissional, mas, para quem aqui está escutando, Cláudio Galeazzi, que é nosso executivo especializado em reestruturação de empresa, obviamente vamos falar um pouco que ele é casado, 78 anos de idade, um pai de 5 filhos, sócio fundador da consultoria Galeazzi Associados, já membro da administração do Banco BTG, da Smiles. Ele tem um vasto currículo e por aí a gente vai passear. Galeazzi, obrigado aí, esse papo com o Tio Rico já fica muito legal, a gente estava conversando que você estava na baleia, sempre no off, a gente coloca no on. Aqui é à vontade, né, tio? Eu, por exemplo, tá um calor do cacete, eu estou fazendo esse podcast, eu confesso, de cueca, e eu peço até a Galeazzi, mas é a verdade. Não, eu vou te falar um negócio, a gente, há um tempo atrás, eu postei um vídeo seu, acho que a Dani mandou, e todo mundo fala, porra, faz um podcast com o Galeazzi, o papo dele é tão bom, ele tem tanta bagagem histórica, principalmente em reestruturação de empresa, que é onde o setor privado carrega o país nas costas, né? E a reestruturação de empresas, com certeza, é um fator extremamente importante para manter a saúde financeira do setor privado e do país como um todo. Todo mundo pedia para te ouvir. Finalmente estamos gravando. Perfeito, é um prazer e obrigado por esta oportunidade. É uma aula aqui. Já que você começou falando que é pessimista, a gente vai ver que sua história, né, tem sempre êxito, né, profissional, principalmente de reerguer várias empresas. Eu estava lendo uma entrevista sua e teve uma empresa sua que infelizmente não deu resultado, ou não sei se eu posso falar dessa forma, mas cara, não sei, às vezes é fake news e as pessoas recortam, né, esse assunto. Qual foi o momento de uma empresa que você teve que nessa entrevista, não sei se é fake, você falou, cara, eu pensei em suicídio. Isso é verdade que você já deu essa declaração? É verdade. Eu, em 1978, aproximadamente, eu tinha uma empresa e ela quebrou, ou seja, já pediu concordata. Foi um momento extremamente difícil, numa época onde você ficava com um estigma muito pesado no mercado, né? Então, o advogado que conduziu o processo da concordata me sugeriu que eu não passasse na empresa durante uns 30 dias, ficasse em casa. Eu queria refrescar nada.
Em casa eu ficava deitado o dia todo no escritório que eu tinha em casa, no sofá, olhando para o teto. E ali, aliás, falar do teto, eu conseguia ver que nem a gente olha para as nuvens e vê imagem, eu conseguia ver imagens no teto. E se tivesse uma mosca que fizesse um cocôzinho no teto, eu sabia que tinha algo diferente. Quando eu saí dessa fase, a primeira coisa que eu fiz foi pintar o teto. A empresa era de que setor, Galeazzi? Mas realmente eu pensei em suicídio, né? Então, eu não via saída, eu não sabia como eu ia sair daquela situação. Os meus filhos estudavam na Graded e a minha grande preocupação era conseguir pagar pelo menos a escola deles. Porra, e 5 filhos, 15 pau de mensalidade, né? Não é fácil, né? Bom, hoje a mensalidade é mais do que... É verdade. Hoje tá mais aí, a Avenue, outras situações. Ô tio, mas eu só trouxe esse assunto, obviamente, porque você humaniza ele. E querendo ou não, é um assunto delicado, mas nessa pandemia muitas empresas quebraram, muita gente, a gente nem quer citar, que a gente conhece, e putz, chega no extremo, a uma hora a tampa explode mesmo. Quando você sofreu, né, esse sentimento psicológico e essa perda também financeira, com tudo isso, como é que você se reestruturou pessoalmente? Olha, foi difícil, mas uma coisa que eu aprendi naquela ocasião é que um fim aparente não é necessariamente o fim. É verdade, que bacana. Você tem como se repensar. Aliás, eu gosto de dizer que eu não reestruturo ou faço turnaround, eu repenso as empresas. E também repensei a minha vida. E a primeira coisa é você controlar a ansiedade, né? Os aprendizados daquela época, né? Agir rapidamente, mas não precipitadamente. Né? Essa empresa, Cláudio, ela era de que setor? Era de locação de equipamentos de ar comprimido, e ela fazia também as empreitadas de desmonte de rocha, né? Esteve em Itaipu fazendo desmonte das rochas na época da construção do Itaipu. Olha, posso falar um negócio? Você, com essa carga, essa bagagem que você traz, e é uma maneira simples de colocar os problemas psicológicos, tem uma coisa que você bate muito firme, sempre colocou isso de forma muito clara, que eu assino embaixo, que é, independente se a empresa, de qualquer setor, estiver indo bem ou não, mesmo se ela estiver indo bem, ela precisa repensar nas próprias questões internas e vasculhar ali para ver se dá para melhorar as coisas. Eu acho que a empresa, você coloca isso, um organismo vivo, e a gente precisa ter sempre fazendo check-up, né? Custos, as questões básicas de financeiro, marketing, aquilo tudo a gente sempre tem que fazer, óbvio, mas vasculhar página a página para entender se a empresa está caminhando para o lugar certo. E você, como um cara que olha estruturação de empresa, normalmente deve pegar uns abacaxis na mão, que são as empresas que acabaram passando por uma dificuldade aí, uma pedra no caminho que não enxergaram, né? Então, fala um pouquinho disso, das empresas que vão bem e acham que vão se perpetuar dessa forma sem fazer nada, e eu queria também que você falasse das que você trabalhou, das dificuldades de reestruturação no Brasil. Olha, eu acredito que quase toda empresa passa em algum momento diante de uma crise, né? E crise, na verdade, são dois tipos. Primeiro, crise porque afeta as pessoas, né? E existem dois tipos de crises, né? Uma que assola as empresas devido à má gestão, ineficiência, falta de planejamento, né? Que Jim Collins diz que é previsível e evitável, né? E a outra crise é aquela que aparece de surpresa, ameaça a sobrevivência, né? E a empresa tem pouco tempo para tomar decisões, né? A BTG é um exemplo que em 2015 teve uma crise externa que
que passou então o BTG a ter uma corrida no banco, o que ameaçou muito a sobrevivência, a sobrevida da empresa. Então, ela repensou. Eu fiz parte do comitê especial, o comitê de crise, onde a gente tinha que agir muito rapidamente, né? O timing é muito importante. Como tem nessa aula com o Claudinho, e o que eu estou percebendo, tio, é que a gente não pode quebrar, e eu sei que você sabe também reestruturar uma empresa. Mas vamos falar agora, abre a carteira, vai. Você ficou abrindo a minha cabeça para um fundo novo, um fundo que fala sobre sustentabilidade, que cuida da parte ambiental. Eu vou te falar um negócio. Tem que olhar para isso. Eu vou te falar um negócio. Todo mundo pergunta, você está botando onde teu dinheiro? Fala, olha, independente do que a gente está vendo de empresas que estão nessa moda, né, se isso é moda ou se não é moda, ou se é uma virada de chave no comportamento humano e de investimento, isso aí é um ponto que a gente pode depois discutir. Mas com a nova política, principalmente dos Estados Unidos, ainda mais agora com Biden, que é um cara mais ele é mais soft, né, digamos assim, provavelmente os investimentos com o chamado ESG, né, devem provavelmente passar por um momento favorável, né? Espero que a sustentabilidade venha para ficar, independente se a gente está olhando alguns outros setores que são poluentes ou países que poluem pra caramba, como China. Agora, você tem empresas que já fazem isso há muito tempo, com uma certa política, e hoje a gente está vendo que a grande maioria das empresas estão se preocupando. Bom, vamos falar de marketing, né? Os caras do marketing estão falando que fazem 1000 coisas e, na verdade, pode ser que não chegue nem a 50% do que eles estão falando. Mas a verdade vai provavelmente existir agora uma onda favorável para esse tipo de investimento. Eu olho, te falei no podcast passado, alguns bancos na Europa que são super a favor da sustentabilidade. A Europa é líder desse tipo de coisa. A gente está importando uma metodologia muito interessante que em 1980 já tinha algumas empresas lá na Europa que faziam esse tipo de gestão. E no Brasil está começando agora. O Sarazam, o Safra Sarazam, o Banco Europeu, que é do grupo Safra, mas é o braço europeu do banco, que cuida de outros investimentos. Os caras do Safra fazem isso há mais de 30 anos. Então, se você conseguir replicar um modelo bem sucedido de sustentabilidade, você já está muito à frente em termos de investimentos com consciência, né? Então a gente deu uma analisada no banco lá fora, eles fazem isso muito bem. Aqui no Brasil isso está começando a amadurecer, e eu acho que isso, sendo moda ou não sendo moda, eu acho que tem que crescer, porque a Terra é o único planeta muito que a gente vive, não tem jeito. Você vai se mudar para Marte, talvez o Elon Musk vá. Mas pra gente, Zucchi, é importante você olhar empresas que tenham esse tipo de preocupação, que de fato façam isso, não só no marketing, né? Então, se você olhar fundos que têm uma política de investimento nesse tipo de empresa, hoje você conversa com os jovens se preocupam muito com isso. Então, se você conseguir pegar uma política que já é feita lá fora, na Europa ainda, pelo Sarazam, você importa isso já muito mais redondo, você consegue evitar aí questões, armadilhas do curto prazo ou questões que podem acontecer com pessoas que estão começando a olhar esse setor. Então a gente trouxe essa política do Safra Sarazam lá fora para o Brasil e vamos botar em prática isso aí, que eu acho que tende a crescer bastante. Muito legal. O fundo é o quê? O Safra Impacto, a ESG, né? Isso aí é um dos fundos. Então, legal. Olhar esse tipo de empresa que, a gente olha empresas que de fato façam isso na prática,
E as empresas novas também em algum momento vão precisar, se é que já não nasceram nesse modelo, né? Mas a grande maioria precisa se adaptar ainda. E esses fundos olham empresas desse tipo. Eu gosto disso, as empresas de tecnologia estão muito preocupadas com isso. Você pode olhar o Facebook, o Google. Com certeza. Tirando as partes polêmicas. Dá um Google do que o tio tá falando, coloca lá ASG pra você ver. É verdade. Aí, então, porra, é um negócio que eu tô olhando com muito carinho, viu? Eu também. Eu já te falei, cara, eu tenho esse propósito também de vida e acho que as pessoas estão abrindo, não é só pelo que o discurso do Biden, é só o discurso de marketing, da publicidade, é um investimento a longo prazo e o mundo, cara, precisa ser sustentável. É verdade. Tô precisando botar minha mulher para ser sustentável também, que a coisa tá difícil. Você que tem você é um especialista em reestruturação de empresas. Quais empresas que você enxerga que elas não vão mais existir no setor agora? Pode falar o setor qual que é, pela sua especialidade. O que você acha que vai parar agora com a pandemia, que você viu que vai quebrar e não volta, na sua opinião? Eu não acredito que isso afeta o setor todo, seja qual for, o setor inteiro. As empresas que vão sobreviver são aquelas que se repensam, né? E que fazem uma análise profunda do cenário, né? E é incrível quantos diretores de empresas, donos de empresas, desconhecem a sua própria empresa. Né? É verdade. Muitas vezes o próprio dono não conhece a operação. É verdade. Tenta e espera acontecer. A gente vê muito o cara não tá dentro da empresa. Uma outra habilidade que você tem é quando você está fazendo uma gestão, né, e você trabalha com pessoas, uma velha política, um outro pensamento é apertar muito as pessoas para ela tirar o melhor, né? E eu acho que você tem uma linha de raciocínio diferente, né, que você usa mais do humor, da ironia, para tentar trazer o melhor do cara no conteúdo ou na execução, né, como profissional. Eu queria que você aprofundasse um pouco como é que é a tua linha para lidar com as pessoas, porque tem gente que acha que é na porrada, tem gente que acha que é agregando. Como é que você lida com essas pessoas para juntar teu time? Olha, eu não acredito na porrada. Eu gosto de encontrar as pessoas dentro da própria empresa e não ir para a empresa com um SWAT team, né? Um time grande de fora. Só utilizando gente de fora na medida que o expertise não existe dentro da empresa. Uma das primeiras coisas que eu faço numa empresa é encontrar os insubstituíveis. Esse eu demito na hora. Legal. Só não demito aquele que conhece a empresa, que é insubstituível, que adere ao novo momento de repensar a empresa, né? E nunca procuro dentro das empresas um gênio, eu procuro aquele que tem liderança e carisma, porque ele, abraçando o processo de repensar, de reestruturar a empresa, ele consegue liderar as pessoas e motivar as pessoas. Enquanto que aquele que é insubstituível e não participa do processo de reestruturação, ele é pernicioso. Então, tem que se demitir esse. Olha, você falou um negócio, esse cara que é insubstituível, eu acho que você foi no ponto da questão. No final do dia, a operação financeira, ou o trader, ou o cara que faz compras, ou pagamentos, enfim, o organismo que funciona na companhia, no final do dia são feitos de seres humanos. Então, a habilidade, os soft skills de você lidar com que cada setor dentro da empresa tem um cara que pensa ali, se ele for um empreendedor, ele vai conseguir fazer um bom trabalho, correr atrás do que precisa. Só que no final do dia, esse cara é responsável pela lojinha dele dentro da empresa, e é o que você falou, muitas vezes tem gente que dá porrada, eu já dei muito na minha vida, e tem gente que de fato com carisma consegue navegar por mares que facilitam a chegada de uma meta. Eu queria só voltar, Cláudio, você tem um ponto que a gente passou muito rápido que eu queria retomar, que é como que o dono da empresa, o empreendedor, consegue levantar, abrir o kimono
né, e de peito aberto entender os reais problemas da empresa. Porque a sensação que eu tenho, você como um consultor e lida direto com as pessoas que tomam as decisões, me parece que muitas vezes o cara, quanto mais no topo, muitas vezes as informações não chegam como deveriam. É muito filtro, é muita gente, é muito ego dentro da empresa, que acaba que não chega a verdade nua e crua como deveria, porque a ferida está ali, você tem que cutucar para poder curar. A tua visão ao longo desse período, o cara que, quem são, como agem os caras que de fato conhecem as empresas e os que preferem jogar debaixo do tapete? Qual que é a tua visão em cima disso? Bom, você mesmo diz, aquele que conhece a empresa é aquele que está aberto para o diálogo e tenta escutar a empresa em todos os seus níveis, né? O grande problema quando vem uma crise é aquilo que o Jim Collins chama de negação. Ou seja, ele não admite a situação crítica que ele está ou está caminhando para essa situação crítica. Esse daí é o pior deles, tá certo? O outro que reconhece, que avalia a situação, ele consegue implementar as mudanças necessárias no momento de uma crise. Então eu acho que as empresas que não vão ser bem-sucedidas são aquelas que têm um problema de gestão. A outra coisa é a vaidade, o orgulho, né, e o ego. Eu adoro esse assunto, é verdade. Quando as pessoas têm um ego muito grande, é difícil ele admitir que está errado ou que a sua empresa está indo mal, né? Ele não admite. É aquilo que o Jim Collins diz, é negação, né? É verdade. É verdade. Cláudio, na época da reestruturação do Pão de Açúcar, você acompanhou de perto, né? Claro, eu estava lá. Tava lá dentro. Qual o varejo tem as suas peculiaridades e as dificuldades pontuais, né? Produto perecível, fornecimento, custo, transporte, gasolina, enfim, N mil coisas. O período que você passou no Pão de Açúcar, reestruturação, deve ter sido a pancadaria todo dia, né? Olha, o Abílio estava muito disposto a ouvir opiniões diferentes naquela época. Então foi um período relativamente fácil. Porra! Que delícia! Estou falando do Pão de Açúcar, né? E lá, na verdade, o que nós fizemos, a primeira coisa, eu entrei lá no início de 2008. E durante aquele início eu estava vendo que o mercado financeiro estava ofertando ou tinha muita disponibilidade. Então eu decidi naquela ocasião a fazer uma programação, aumentar o nível de endividamento, porque eu sabia que poderia arcar com esse adicional custo em função do fluxo de caixa que nós tínhamos previsto. Então nós tivemos uma posição financeira muito forte. Aliás, foi muito difícil eu convencer o board, né, o conselho, de aceitar quando todo mundo estava não pegando dinheiro, porque estava tão disponibilizado, que eu peguei esse dinheiro. Quando chegou em setembro de 2008, quando teve a grande crise, né, nós estávamos com um caixa muito forte. E aí nós fizemos o seguinte: vamos fixar o nosso EBITDA em 6... vamos uma margem bruta nossa, vamos efetivar em 6,5 e vamos então ir atrás do mercado. Quando chegou novembro, dezembro de 2008, nós estávamos já com uma posição bastante firme de mercado, ganhando mercado, porque tínhamos a disponibilidade de dinheiro. Então, todo segredo é cash flow. Exatamente. O resto é bullshit. E aí você se preparou, né, numa situação adversa que você tinha dinheiro em caixa e teve essa sensibilidade. O setor de alimento também você domina muito, né, cara?
BRF ser o cara Sadia, Batavo, teve essa transição do industrializado, cada hora o setor ficou maior, enfim. O Abílio que você citou, eu vejo ele muito na esteira, trabalhando o propósito, e agora a pauta é o tio corre na esteira, ele tá fazendo treino do Abílio, né, tio, que é fenomenal, ele corre 40K. O Abílio corre 1h30, eu corro 6 minutos, 7. Na mão. Pensando na torta de chocolate depois. Esse setor que você domina também, a gente está falando muito agora, está vendo essa pauta sobre sustentabilidade, o tio também cantou a bola, né, num papo passado. Por que você acha que é importante a sustentabilidade, as empresas olharem para isso, tem até um selo que dá mais valor? Você acha que é um caminho também, as pessoas olharem mais assim? Isso está muito na moda, tá certo? Se lembre que eu cuido da empresa normalmente necessitando um repensar e uma reestruturação. É verdade. É muito fisiológico. Você pensa no agora e pouco no futuro quando você está reestruturando ou principalmente no turnaround de uma empresa. Você, às vezes, tem que sacrificar o futuro para consolidar o presente para depois pensar no futuro. Tá. Não adianta você pensar no futuro quando você, nesse momento, não tem caixa, precisa repensar a empresa, né? E você, olhando para o futuro, muitas vezes eu sacrifiquei toda uma unidade de uma empresa que seria necessário crescimento no futuro. Mas nesse momento não se tinha como arcar com os gastos necessários para essa manutenção. Você é cirúrgico, né, cara? Você está lá no pronto-socorro da empresa, o cara grita, acendeu a luz vermelha, você vai lá e toma a sua decisão para ajudar ela. Aproveitando o Pão de Açúcar que ele falou, tinha outras empresas também que muita tormenta que a gente viu. Você também participou das Lojas Americanas, né? Eu vi, assim, eu como consumidor, assim, uma transição gigante, agora tá mais para online. Mas como é que foi o seu trabalho lá e o que você fez com Lojas Americanas? Lojas Americanas não foi uma situação de turnaround, né? Ela estava relativamente bem, era um repensar a empresa, era colocá-la num caminho mais voltado aos clientes. Então nós tivemos uma atuação muito forte nesse sentido. Agora, a Lojas Americanas, as lojas dela eram um híbrido, um Frankenstein, que não tinha nenhum formato. Verdade. Eles queriam ser o Walmart brasileiro. Isso é com liquidificador, né? É verdade. Queriam ser o Walmart brasileiro. Se basear muito no Sam Walton. Bom, aliás, a adoração do trio para o Sam Walton é muito grande, né? Era muito grande. É verdade. A gente aqui homenageia muito o empreendedor raiz, que é o teu caso, né, cara? E das histórias que a gente escuta, né, cada um usa um pilar, né? Mas tem talento, oportunidade e sorte, né? Zucchi, eu queria fazer uma indicação, se possível, para o governo, para a gestão pública, botar o Galeazzi lá para cortar todo tipo de gasto inútil que a União tem. O que você faria, Galeazzi, no comando dos gastos públicos? Já vários governos se aproximaram, mas eu fujo disso. É difícil. Veja bem, se você fazer uma redundância de colaboradores dentro de uma empresa privada, onde você tem o mando e tem a gestão, já é difícil. É verdade. Imagine no governo. Verdade. Não, além dos interesses, obviamente. Interesses políticos, óbvio. E complementando, a gente está no momento que a gente tem um dinheiro que a gente não tem e a gente tem que gastar, né? Ou é auxílio emergencial que vai ter que abrir, o Paulo Guedes já falou que não é esse o caminho, as privatizações a gente não está conseguindo ir para frente. Como que você visualiza o atual momento, o cenário político e econômico do nosso país? Olha, em primeiro lugar, eu estou vendo que a economia vai ter um baque muito forte. Eu sou bastante pessimista. Eu vou dar um exemplo. Você fornece algum insumo que eu preciso como industrial. Tá. Quando ele iniciou a pandemia, o que eu fiz?
Se eu tive condições de torrar o meu estoque, eu torrei meu estoque para fazer caixa. Eu demiti, infelizmente, fiz redundância bastante grande com o meu pessoal. Agora, de repente, você vê uma possibilidade de que a economia talvez venha a melhorar. Qual é a extensão que eu jogo com essa probabilidade? Eu vou ter que repensar a minha produção, em que extensão eu tenho coragem de me vincular a um novo momento. E você, que fornece o insumo, você deve estar na mesma situação. Você não tem os insumos. Ou seja, e também você desempregou muita gente, eu desempreguei muita gente, o que significa que a tendência ainda do desemprego é muito grande. Então, não é fácil. E outra coisa, não é que nem o mercado financeiro, que você toma uma posição hoje e o taxímetro, por bem ou por mal, para mais ou para menos, começa de imediato a funcionar. Eu, na indústria, eu tenho que planejar no mínimo 6, 8 meses, eu tenho que rever os meus equipamentos, eu tenho que buscar equipamentos, isso tudo demora muito tempo. É um transatlântico girando, se gira agora e daqui 6 meses ele vai começar a mudar de rota. Exatamente, né? Vai lá. Não, e isso daí eu realmente espero em Deus que eu esteja errado, mas eu estou vendo que a economia vai ter um baque muito grande, pior do que está, porque agora nós estamos tendo uma bolha onde está faltando material, está faltando cimento, nós tivemos agora um crescimento não na indústria de construção, mas sim no mercado de compra e venda de imóveis. Mas também, se você compra um imóvel, você não está tendo materiais para fazer a reforma. É verdade. E se tiver, está 3 vezes o preço. Exatamente. Quer dizer, o bom senso diz, vamos esperar ver o que acontece. É verdade. Mas agora, e esse juros baixos, você acha que está um bom momento para o setor imobiliário? Você que indicaria para um filho para comprar um imóvel? É uma discussão muito perguntada, né? Se compra agora, é o momento de ter o seu negócio próprio. O que você acha? Que você compra ou aluga para um filho? O que você falaria? Bom, para filho que está casando, estou comprando. aí não tem jeito. Mas, olha, sinceramente... Se não, fica no Airbnb mesmo, né? É verdade. Gente, se você tem muita disponibilidade, então você diversificar aí um pouco mais para imóvel, pode ser um bom senso, tá certo? Mas não sei se isso é verdadeiro ou não na economia futura que nós vamos enfrentar. Tem um ponto, Cláudio, que eu queria te perguntar. A gente, no Instagram, a gente acaba recebendo muita demanda de empresários do setor de agro, indústria, varejo. A gente acaba tendo um relacionamento muito próximo com eles. E eu queria a tua visão, porque muitas vezes a saída, quando você tem uma economia mais frágil, uma moeda, um real mais desvalorizado, naturalmente você acaba ficando uma presa atraente para os estrangeiros, né, para uma eventual aquisição, fusão. O mercado brasileiro ele é muito peculiar, então acaba que o estrangeiro muitas vezes quer comprar uma operação já rodando para não cair nas armadilhas básicas que a gente tem aqui. Eu queria a tua visão sobre uma empresa que opta ou pela reestruturação ou pela própria venda, ou enfim, uma fusão. E eu queria falar uma frase. Uma vez eu estava no edifício lá do Setúbal, e aí a gente estava falando, encontrei com ele, não sei onde, academia ou no elevador, não sei. Falei o seguinte: como é que está a fusão do Unibanco, né, com o Itaú? Ele falou: olha, se a gente fizesse uma fusão de uma padaria, já seria uma dor de cabeça. Um banco, 2 bancos gigantes, já seria... é que você não faz ideia o que é. Ele falou isso e eu nunca mais encontrei no elevador, que deve estar trabalhando sem parar até hoje. E aí eu queria a tua visão da saída de usar a fusão como uma alternativa
sendo de empresas brasileiras ou gringas, e de fato a fusão de grandes conglomerados, né? Como acontece no varejo, e você está acostumado com isso? Bom, uma coisa que está ocorrendo já há algum tempo é a concentração, ou seja, empresas adquirindo outras empresas e crescendo através da aquisição. O Pão de Açúcar, na verdade, ele cresceu muito através das aquisições que ele fez. Agora, é uma saída, efetivamente, às vezes o valor, o múltiplo, efetivamente, que se dá a uma empresa hoje em dia, vale a pena, muitas vezes, ou reduzir a sua participação no capital, ou até mesmo vender, como tem ocorrido ultimamente. Então, o que eu estou vendo é que isso deve aumentar muito na medida em que as empresas se enfraquecem. Na medida que elas têm menos oportunidade de crescimento, ela vira algo relativamente fácil para um mais forte, mais fortalecido cash-wise que pode adquirir a empresa. É uma saída, viu, tio? É uma saída aí são 2 transatlânticos para virar, né? Porque aí, imagina você fazer a fusão de um banco. Agora, se a gente fizer a comparação entre setores, é muito relativo também, né? Se a gente pegar, por exemplo, o setor de farmácia, ele é extremamente pulverizado. Você tem a farmácia da dona qualquer ali da esquina, da Dona Maria, outra farmácia na frente que é do vizinho. Talvez a consolidação de um setor como esse, por exemplo, se torna um pouco mais difícil, digamos assim. E aí o dos grandes, quando você passa por uma crise muito forte, como a gente está vivendo e provavelmente vai continuar vendo, você acaba tendo a necessidade de unir essas forças, e aí quem passa por essa crise juntos, se chega do outro lado do rio, provavelmente está um pouco mais leve, né? Já demitiu um monte de gente, já fez a lição de casa, e quem fica no meio do caminho se afoga. Mas depende muito do setor também, né? Você falou sobre o setor farmacêutico, os famosos mom and pop stores, né? Quer dizer, famílias pequenas, entende? Bom, teve uma época que era atraente você adquirir essas pequenas franquias, tá certo? Hoje em dia não é tão interessante você pegar os pequenos. Você tem que pegar aquele que já tem uma rede muito maior e que é muito mais lógico você investir nesse tipo de aquisição. As franquias pequenas têm que assumir, na medida que você tem uma Drogazil, uma Droga Raia, do lado de uma farmácia pequena, uma família ou uma rede pequenininha, ela costuma acabar. Lá nos Estados Unidos, o Carrefour nunca conseguiu entrar porque eles montavam uma loja em algum lugar. O Walmart montava uma loja do lado e vendia por metade do preço. E engolia, né? O Carrefour não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Não consegue nunca ter marcado. Não, você pega, sei lá, milhares de lojas Walmart, né, e põe uma loja Carrefour lá, não tem futuro. Não sente nem o cheiro, mas é verdade. Não, você colocou no ponto perfeito. Agora, fala uma coisa, um outro apelido que te chama é de mão de tesoura, né? Como você falou bem, você sabe cortar os gastos. Tem uma coisa meio factual, e eu não vou politizar, mas aí você vê lá, falando que o Bolsonaro gosta muito de pão com leite condensado, gastou 15 milhões, cacete. E aí eu pergunto, não sei se ele tá comendo, tá com uma barriga grande o Bolsonaro, mas não sei se é disso que ele tá comendo. Quando a gente vai pro governo, a gente vê os gastos, né, aquele cartão sem limite que o cara começa a gastar que nem maluco. Quando você tá de frente com uma empresa, quais são as primeiras coisas que você começa a cortar? Bom, vamos falar naquilo que mais impacta, que é a redundância de gente, né? Tá. E aí tem uma história
na verdade, que eu costumo contar, que na Segunda Guerra Mundial, os generais planejando a invasão, eles programaram lançar 10 mil paraquedistas atrás da linha do eixo da Alemanha. E sabendo que desses 10 mil você ia ter uma baixa muito grande, talvez metade ou acima disso. Então, a decisão é extremamente difícil quando você tem que tomar uma decisão dessas. É verdade. Você vai sacar 10 mil soldados no intuito de preservar a vida de 100 mil. Fica muito difícil. O difícil é você ser um daqueles que ficou atrás da linha, né? É o seguinte, quando começa a entrar grana, né? Quando entra dinheiro numa empresa, o cara que tá tocando ela, o cara dá uma empolgada, né? Aí começa, as vendas aumentam, aí sai contratando gente pra caramba. Só que pensa no momento, como você falou, né? Meio que atual. Então você acha que às vezes o cara na empolgação, é isso também, ou no ego, ou quando o cara tá lá, vendo que tá entrando caixa, é o momento que o cara costuma errar de contratar mais gente, de querer... Não tenha dúvida quanto a isso. O dilema não foi provocado pelo reestruturador, mas sim pelo empresário, pelo diretor, que o momento positivo ele começa a contratar desordenadamente na ânsia de conseguir mais mercado, etc., ele vai contratando. Quando você enfrenta a realidade de uma situação de crise, você tem que analisar as caixinhas que você tem e as pessoas que você tem. E aí você tem, eu, por exemplo, lamentavelmente, ao setor que eu trabalho, que é de reestruturação, eu causei demissão de muita gente. De muita gente, tá certo? Faz parte. É para a saúde da empresa. Exato, não tem jeito. É verdade. Você tem que escolher entre... primeiro, você tem que equacionar a realidade da empresa com a realidade do mercado. Essa é a primeira coisa. E aí você tem que fazer as redundâncias, né? E aí os reestruturadores recebem apelidos não muito bons. Por exemplo. Quais apelidos? É o Chainsaw Dunlop, da Sanrio, né? O Chainsaw é o Motosserra Dunlop. Né? Ele recebeu esse. O outro foi da Ford, Jack the Knife Nasser. Né? E o Jack Welch, da GE. Cortes, muitas reduções. E também outros menos conhecidos, como Galhaço e Mãos de Tesoura. Muito bom. Você chegaram de consultar da Ford para não sair do Brasil? O que você achou dessa história aí? Não, eu acho que isso daí já vinha há algum tempo. E, obviamente, nós estamos entrando numa época onde eu acredito que daqui a uns anos, não posso precisar, 10 ou 20 anos, ou o que seja, nós não vamos ter os veículos conforme nós estamos tendo hoje, tá certo? E eles não estão saindo só do Brasil, eles estão se preparando para sair de diversos locais, mundialmente falando, e concentrando naquilo que tem uma maior rentabilidade para eles. Eu acho que eles estão preparando para um novo momento onde os carros deixarão de existir como a gente os conhece agora. Conhece hoje, é verdade. O Elon Musk está dando risada. Você falando, ele está lá, fazendo Tesla. As ações dele que diga, né? Exato. Galeazzi, você conheceu o Jack Welch? Não conheci, mas tenho uma admiração muito grande. O cara é referência nisso. Eu adoro ler os livros dele. Que livro que você indica para quem está a fim de entender melhor aí o teu racional de reestruturação? Olha, tem tantos livros que abordam esse assunto de reestruturação que é difícil apontar um. Depois você manda pra gente, a gente posta aqui a sua recomendação. Tá certo, ok. E agora tem um outro ponto que eu acho que dá para tomar também. Você participou de reestruturação de empresas de roupas, né?
que roupa é um negócio que a moda mudou drasticamente, aquele negócio de alta costura, que a mulher vai, fica lá 2 horas provando, espera um mês para chegar o vestido, paga 10 mil euros, aquela coisa toda. Hoje o cara bota um lençol e vai jantar, e não tá nem aí. É verdade. O setor também de roupas, cada vez mais eu converso com a turma de varejo, do Brás, para as classes tanto A, B, C, D, e é um mercado que passa por um momento muito desafiador para atender o consumo, né? O consumidor mudou a característica dele. Como é que você enxerga desses tempos para cá na parte de roupas? Olha, eu fui presidente da Vila Romana dos Brás durante algum tempo. Clássicos ternos da Vila Romana. Clássicos ternos, a roupa da Vila Romana. E eles tinham vários franchises, né, de grandes nomes lá fora, aqui. O grande problema de roupa, de vestuário, é que tem um lead time muito grande. Você tem que planejar o próximo inverno 6, 8 meses antes. Verdade. E o risco de você errar é muito grande. É verdade. Eu tinha uma vantagem na Vila Romana que eu nunca errava. Porque um dia eles me chamavam, e eu estou falando da moda, né? Eles me chamavam para opinar do próximo lançamento, né, que iria ter, etc. E perguntavam o que eu gostava. E tudo aquilo que eu escolhia não dava certo. Então eu não errava nunca. Era terno com ombreira, na verdade, né? Não fazia uma bainha, não tinha aquele corte italiano. Mas uma empresa de roupa, o que eu vejo assim, de amigos, Orovis, os caras eles fazem muito no vertical, né? O cara planta o algodão, ele tem tudo, como tem a indústria, né? O cara produz e o cara vende no final. Porque a loja física é para se repensar, né? Esses aluguéis gigantescos que tem pandemia, isso aí vai mudar. Está acabando isso. É só você olhar os Carfreire. Há 10 anos atrás você tinha Dior, Hermès, se bem que essas marcas aí não são parâmetro, mas até tem questão de segurança, enfim, mas o tipo de loja, de shopping, você vai no Cidade Jardim, você vai não sei onde, você precisou se adequar às grandes redes, que o cara que tem uma loja, 2, está enforcado até o pescoço. Boa. Você tocou muito no assunto, para finalizar aqui, uma pergunta que vai ser relevante para todo mundo que está escutando a gente. É o cara que manda embora, né? Infelizmente acontece isso para a saúde da empresa. Mas posso falar? Peraí, eu vou fazer um parênteses. O Mike Bloomberg, ele só fundou a Bloomberg porque ele foi demitido. Perfeito. Então, às vezes a gente recebeu não e foi melhor que isso. Mas o meu ponto é o seguinte: se a gente pegar uma história, não tão recente, mas um pouco. Quando a Budweiser, a Ambev comprou a Budweiser lá em São Luís, eram caras que tinham cargos lá de CEO, igual na Blockbuster que tinha o nome do cara, ele tinha uma sala dele, ganhava 100 pau. Mesa de mogro, cavalo. Mesa, os caras mandaram cortar a mesa no meio lá e falar, não quero nem saber, a tua vaca não é mais sua, e agora você sabe o que o Lehman fez. Que delícia. Agora, pro cara manter num trabalho, às vezes ele tem um salário alto e ele não entrega com esse salário alto, ele vai ser cortado. Então, assim, como que é a tua linha de raciocínio para se manter no trabalho? Como é que o salário alto uma hora vai pesar? Você tem que diversificar. Hoje você acha que o modo de emprego mudou, você tem que fazer coisas diferentes, não tá só num lugar. Qual que é a tua linha pra gente saber aqui e não mandar o currículo na antiga Capta? Não sei se você recorda. Eu sou conhecido, na verdade, pela redundância de empregos, né? De pessoas. E uma vez no BTG, um dos sócios do BTG tinha que mandar uma pessoa embora. E, normalmente, o que ocorre quando você manda uma pessoa embora é que você procura um defeito assim para você criar um caso com ele. E eu não gosto desse tipo de procedimento, de você procurar uma razão, às vezes muito pequena, para você demitir. E aí eu fui escalado e, junto com esse sócio, para demitir uma pessoa lá. Eu tomo a seguinte, eu utilizo a seguinte forma. Primeiro, eu testo as qualidades dele, dizendo, você é muito bom nisso, você tem que concentrar, focar nisso, para só depois dizer por que ele estava sendo mandado embora. No final da reunião, esse sócio, né,
virou para mim, eu não vou dar o nome dele, virou para mim e falou: o dia que eu for mandado embora, eu quero que você mande. Você nunca manda pra Marli do RH, sempre tem uma Marli. Fala com a Marli do RH. É pior, manda um e-mail. Manda um e-mail, né? WhatsApp. Manda por WhatsApp, porra. Olha, o papo aqui foi gigante aqui, o Cláudio Galeazzi é um monstro aí, toda a sua história aí, com certeza colaborou para quem está escutando, e um aprendizado para a gente que está batendo esse papo. Quando a gente começa, a gente tem uma música que já toca aqui no podcast, e eu sei que você adora Frank Sinatra. Você quer uma música do Frank Sinatra para a gente finalizar esse papo, ou outro cantor, porque a gente está pedindo agora para sair sempre no auge. Você vai com uma música bonita, se você mandar alguém embora e ligar o som do Frank Sinatra My Way, o cara vai embora com charuto. Exatamente, I did it my way. Exatamente, então essa é a música que finaliza com Frank Sinatra. Galeazzi, pra finalizar, Obrigado. eu quero uma aula de surf tua, porra. Você tem que me ensinar a surfar, cacete. Tá de longboard ou de pranchinha? O que você tá fazendo? Eu não sou exatamente a pessoa para te coach nesse sentido, mas eu tenho alguns lá na Baleia, instrutores que são muito bons. Eu vou lá. Você vai junto comigo, porra. Não, você e o tio tem casa na Baleia, a gente vai combinar um churrasco caché. Eu vou levar as carnes lá pra você, tá bom? Fechado. Galeazzi, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu te adoro, você sabe disso. A recíproca é verdadeira, tio. Um grande beijo pra você. Valeu, galera. Você sabe daquele post que você fez, onde eu falei o que eu recebo de gente perguntando quem é o time? Eu não sei quem é o time. Fala que é você, pô. Pra você fala que é você. Fala que é você, Galeazzi. Um beijo grande.